gente! Estou muito feliz em estar aqui no nosso espaço de positividade. Cada história é uma oportunidade de crescer, aprender e espalhar o amor. Depois da primeira batalha, sem nenhum preparo, apenas ali com um treino rápido de Moisés, os hebreus vencem os malequitas. E eles saem, eles batem em retiradas e os hebreus retornam para o acampamento. É importante lembrar que Moisés, ele era um grande guerreiro e ele era conhecido por ser um estrategista. Então, ele conhecia de estratégias de guerra e a partir desse momento da história, acredito eu, Moisés começa a treinar os hebreus para a guerra, porque o confronto com esses povos que estão nas terras de Canaã, com certeza seria inevitável. Uma hora ou outra, o confronto ia ter que vir. Então, Moisés começa ali a preparar o povo hebreu para ir para as batalhas, para guerras, para fazer um treinamento militar com os hebreus, tá bom? E um tempo ali se passa e me diz quem é que chega no acampamento. Jétro, sua esposa e as irmãs ali, as cunhadas de Moisés, chegam ao acampamento. Imagino que Moisés deve ficar muito feliz, isso deve renovar as forças dele e é exatamente isso que acontece, né? E Jétro era um homem muito sábio e foi de uma importância extrema. Jétro era o sogro de Moisés e Moisés ficou na casa dele quando ele fugiu do Egito, quando ele matou um egípcio e fugiu do Egito. Ele ficou ali na casa de Jétro e com Jétro ele aprendeu muito sobre Deus, porque Jétro servia ao Deus dos hebreus, somente ao Deus dos hebreus. Então, nesse momento da história, Moisés só sabia dos deuses dos egípcios, porque os deuses egípcios foram os deuses que ele aprendeu em toda a vida. Lembrando que ele foi criado como um príncipe egípcio. Então, ele não tinha noção, ele não sabia quem era Deus. Então, Jétro foi muito importante para esse conhecimento com Deus, esse encontro com Deus, e foi aí que ele começou a ter a fé em Deus, praticar, até o momento que Deus fala com Moisés, e vocês já sabem que eu já contei essa parte da história. Então, quando Jétro chega ali no acampamento, Jétro conversa com Moisés e Jétro diz o seguinte: eu reparei que aqui tá tudo muito bagunçado, todo mundo vem para você, Moisés, tudo vem para você. Porque aí Moisés, não, Jétro, realmente não tá fácil para mim, porque eu que comando todo o povo e o povo reclama demais, fora as picuinhas que Moisés tinha que resolver. Porque Moisés não estava somente como líder daquele povo, mas Moisés também estava como juiz daquele povo. Então toda e qualquer picuinha vinha para Moisés. Só que a gente não tá falando de um grupo de 10 pessoas. A gente tá falando de um grupo de muitas pessoas. Era realmente um povo. Então, coitado de Moisés, era um povo que reclamava muito, tinha uma mentalidade fechada, estavam com medo da inovação, estavam com medo do novo, do deserto, e toda picuinha que tinha ia para Moisés. Imagina, Moisés, o meu vizinho tá tendo do lado, olhou feio para mim. Moisés, a fulana tá intrigada de mim, não quer falar comigo. Moisés, eu não sei o que eu fiz. Todas essas pequenas picuinhas chegavam até Moisés. E Jétro chega e conversa com Moisés e fala o seguinte: Moisés, você não precisa que tudo chegue ao seu ouvido. Faça o seguinte: separe homens da sua confiança, levantem homens de cada tribo, para que esses homens sejam líderes dessas tribos e que só cheguem a você os problemas maiores, que os problemas pequenos eles resolvam, porque senão você não vai dar conta. E é exatamente isso que Moisés faz. Olha como é importante as pessoas que estão próximas de você e quem são essas pessoas. No caso de Moisés, Moisés ouvia muito Jétro, até porque ele tinha uma certa experiência e sabedoria. E é isso que Moisés faz e acaba aliviando toda a carga e todo o peso
de Moisés. Então Moisés escuta Jétro, exatamente isso que ele faz. Então ele levanta líderes que vão ali tirar o peso da responsabilidade de Moisés. Na verdade, a responsabilidade de Moisés é levar o povo para a terra prometida. E Moisés faz isso. Porém, ele não precisa centralizar toda essa responsabilidade para ele próprio. Ele pode delegar e dividir esse fardo que vai ficar mais leve. Exatamente isso que ele faz. Passado ali 2 meses, chegando no 3º mês, eles estão acampados perto do Monte Sinai. E Deus fala com Moisés que Deus vai se revelar ao seu povo. Deus vai falar com o seu povo e falar as suas leis. Deus vai falar como é que ele quer que eles se comportem. Então, Moisés fica animadíssimo, fala com o povo e dá a ordem que Deus deu. Disse ao povo que o povo se lavasse, vestissem roupas limpas, porque eles iam entrar na presença de Deus. Delimitar uma certa distância que Deus iria se apresentar ali diante do Monte Sinai. E é isso que o povo faz e que Moisés ali ordena. O povo toma banho, botam roupas limpas e ficam ali onde Moisés orientou. Eles não vão subir ao monte, eles ficam perto do monte, tá, gente? E Deus se manifesta como? Com fogo, trovões, trombeta, vindo diretamente do céu em direção ao Monte Sinai. Então, eu fico pensando que visão espetacular e que medo também, porque fogo vindo do céu, trovão, trombeta tocando, e Deus fala com o seu povo. Deus fala que todos escutam e fala que eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da terra da escravidão. E Deus começa a falar ali quais são os mandamentos. E Deus fala 10 mandamentos para o seu povo. Presta atenção, anota aí quais foram os mandamentos que Deus mandou, que Deus falou. Anota aí quais foram os mandamentos que Deus falou. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e não ter outros deuses. Segundo, não fazer ídolos nem imagens para adorar. Terceiro, não tomar o nome de Deus em vão. Quarto, descansar no 7º dia e dedicar esse dia a Deus. Quinto, honrar pai e mãe. Sexto, não matar. Sétimo, não cometer adultério. Oitavo, não furtar. Nono, não dar falso testemunho contra o seu próximo. E 10º, não cobiçar coisa alguma do seu próximo. E quando Deus fala esses 10 mandamentos, todo o povo pode escutar a voz de Deus. Pensa que maravilha! Não era só Moisés que estava ouvindo esses mandamentos, era todo o povo hebreu estava ouvindo. Porém, o povo fica com medo dos trovões, que quanto mais Deus fala, mais trovões tem, fogo do céu. Então eles ficam ali amedrontados e pede a Moisés que Moisés fale com o povo, que Moisés fale com Deus e fale para o povo que Deus falou que eles vão obedecer. Porque se ele continuar falando com o povo, certamente morrerão. Caramba! Olha só, Deus mostrou todas as suas maravilhas. Praga, mar se abrindo, água que era amarga ficou doce. Deus mostrou de tudo, batalha, vencer a batalha sem nenhum preparo. E eles estão com medo da voz de Deus. Enfim, mas Deus escuta o clamor do seu povo e pede a Moisés que ele suba ao Monte Sinai,
que Deus irá falar diretamente com Moisés e pede que Josué o acompanhe e fique ali, não vá para cima do monte, mas fique ali no intermédio ali, que ele sirva de companhia caso Moisés precise de alguma coisa. E assim é feito. E o povo se volta ali para suas tendas, para suas casas, que não eram casas, né? Eram tendas armadas no deserto. E Moisés deixa Arão responsável pelo povo. Deixaram para tomar conta do povo. E Moisés vai para o monte. É interessante enfatizar que Moisés fica no monte 40 dias. E antes eu pensava que, cara, por que Moisés ficou 40 dias no deserto, no monte, 40 dias no monte, para Deus dar 10 ordens, tipo 10 mandamentos? Eu achava que Moisés tinha subido ao monte para ouvir os 10 mandamentos de Deus. Mas não, Deus falou os 10 mandamentos para o seu povo ouviu os 10 mandamentos. Deus vai falar todas as leis. Então, Moisés passa 40 dias no Monte Sinai, vendo e anotando e conversando com Deus sobre todas as leis. Lembrando que os hebreus eram um povo que eram escravos há 400 anos. Então, eles não sabiam se comportar, eles não sabiam o que era certo, o que era errado, eles não tinham uma lei que os dominassem, porque eles eram dominados na força do chicote. E agora Deus precisava ensinar para esse povo que esse povo agora era livre. Mas para ser livre, você tem direitos e deveres. Então, tinha alguns deveres a serem cumpridos. Então, Deus não vai falar com Moisés somente os 10 mandamentos no Monte Sinai. Deus vai falar com Moisés sobre tudo, sobre questão sexual, sobre como tratar mulher, como tratar escravo, o que vai fazer no sábado, como vai adorar a Deus, como é que esse povo tem que se comportar perante os outros povos, porque Deus queria que esse povo fosse diferente, que ele tivesse uma coisa que chegasse assim, nossa, os costumes deles, os princípios deles são diferentes. Então, nesse meio termo, o que acontece? O povo fica desesperado, porque Moisés sobe para o Monte Sinai e não volta. Então, eu tô te falando que eles ficaram 40 dias, mas o povo não sabia quantos dias Moisés ficaria ali. E o povo começa a cair em cima de Arão. Arão, o que a gente vai fazer? Eu acho que Moisés já morreu, então você que tem que tomar conta o que será de nós vamos morrer de novo. De novo não, né? Porque eles na verdade estavam reclamando e falando que iriam morrer, ou que era melhor ter morrido, já que Deus levou Moisés. Com certeza Moisés não está vivo, porque já faz muitos dias que Moisés está lá. E o que acontece, gente? Esse povo fica clamando a Arão para que Arão mostre Deus, nos dê um rosto para Deus, para que a gente possa adorar. E Arão vai lá, pede para aquele povo trazer o ouro, derrete o ouro e faz um bezerro de ouro para os povos adorar. E os povos... Gente, não, esse vídeo, esse assunto, eu vou deixar para o próximo vídeo. Como assim eles fizeram um bezerro de ouro, se Deus tinha falado para não fazer imagem alguma? E o que aconteceu com eles? Se você está gostando dessa história, então fica por aqui, aproveita, se inscreve nesse canal, porque assim que eu lançar os próximos vídeos, você não vai perder nenhum vídeo que tá dando a continuidade dessa história incrível. Não esquece de deixar um like, porque você dando um like, o YouTube entende que você gostou desse vídeo, então ele sempre vai mostrar assim que eu lançar o vídeo, para que você não perca nenhuma novidade dessa história. E aproveita, compartilha esse vídeo com uma amiga.
Tchauzinho, até o próximo vídeo!